Eu sou da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias e agradeço aqui o convite para participar desse fórum de geração centralizada. É uma honra estar aqui participando com vocês aqui. Eu tinha preparado uma apresentação um pouquinho mais longa, mas vou tentar sintetizá-la para caber aqui no tempo, tá bem? Bom, a Associação Abeólica é uma associação que congrega todas as empresas que trabalham com energia eólica aqui no país e que visa o desenvolvimento dessa fonte, né? Atualmente temos 146 associadas, que são compostos pelos empreendedores, fabricantes, pequenas empresas que produzem peças para a indústria eólica, federações, consultorias e outras associadas. Trazendo um pouco do contexto global da energia eólica no mundo, então a gente tem esse gráfico, ele mostra como que está a evolução da capacidade instalada de energia eólica no mundo, tanto onshore quanto offshore. Então a gente vê um crescimento aí significativo. Eles são dados do Conselho Global de Energia Eólica. Então ele mostra as barras verdes a evolução da capacidade instalada de energia onshore, e essa barra mais azul, né, que está na parte superior do gráfico de cada coluna, ele mostra a evolução da capacidade offshore instalada no mundo. Esse outro gráfico, pessoal, o lado superior esquerdo, ele traz a participação dos principais países, né, em termos de capacidade de novas instalações, tanto onshore quanto offshore. E o Brasil, pessoal, no ano de 2022, apareceu como no terceiro lugar do ranking que mais instalou capacidade instalada de energia eólica no mundo, perdendo para a China e para Estados Unidos. No gráfico inferior esquerdo, ele mostra o total de capacidade instalada de cada um dos países. E o Brasil, em 2022, ocupou a 6ª posição no mundo em total de capacidade instalada. Tá bem? Os lados da direita, eles são dados de offshore, mas aí eu não vou comentá-los, porque o Brasil aqui acaba não aparecendo, né? Então vamos ficar aqui só com os dados da esquerda, que são os dados de energia eólica onshore. No contexto brasileiro, essa aqui é uma linha de tempo da energia eólica onshore. Então, em 1992, teve uma primeira turbina em operação no Brasil. Em 2002, pessoal, um marco muito importante foi a criação do Proinfa. Naquela época, a gente comprava energia de hidrelétrica. A hidrelétrica era uma fonte o custo era muito acessível. E o Proinfa ele foi criado com o objetivo de desenvolver novas fontes de geração para a diversificação da matriz, entre as quais a eólica e a energia solar. Então, foi um programa que pagou um preço maior por aquela energia, justamente para desenvolver essas fontes. E foi ótimo isso daí, porque hoje, pessoal, essas duas fontes, tanto a eólica quanto a solar, são as fontes mais baratas aqui do país, além de fontes renováveis. Então, esse programa viabilizou o desenvolvimento aí tanto da fonte eólica e da solar, especialmente da fonte eólica e da solar. Depois tivemos, em 2009, um primeiro leilão de energia de reserva específico para a fonte eólica. Logo na sequência, também, um leilão de energia de reserva para a fonte solar. Em 2011, tínhamos 1 giga de capacidade instalada de energia eólica aqui no Brasil, e agora, em 2023, estamos com 28,6 giga de capacidade instalada. Então, em questão aí de 12 anos, um crescimento muito grande na capacidade instalada de energia eólica onshore. A matriz elétrica brasileira, ela é uma matriz extremamente renovável, né? Uma das matrizes mais renováveis do mundo. 84%, quase 85%, são fontes renováveis. Uma predominância de hidrelétricas,
que é a principal fonte aqui do Brasil, mas a energia eólica já ocupa a segunda posição, com 27 GB de capacidade em operação. Então, é a segunda fonte, que é a maior fonte aqui na matriz elétrica brasileira. Temos aqui também dados de geração distribuída, quase pouco mais de 23 GB de geração distribuída, uma predominância muito grande de solar, um pouquinho de geração distribuída em parques eólicos, mas a grande quantidade de geração eólica, tanto no Brasil como no mundo, é de forma centralizada, né? Tanto por economia de escala, ganhos de eficiência, então ocorre aí de forma centralizada. Aqui esse gráfico mostra a capacidade instalada por estado. Então, temos uma predominância de fontes eólicas ali, de parques eólicos na região Nordeste. Atualmente, a Bahia é o estado com maior capacidade instalada e também, em segundo local, o Rio Grande do Norte. Mais ou menos 90% desses parques eólicos, dessa capacidade instalada, encontra-se ali na região Nordeste, mais ou menos 10% aqui na região Sul. Trazemos aqui nesse gráfico a evolução anual da capacidade instalada. Então, em 2023, não sei se vocês estão enxergando, a gente deve fechar com 29 GB e já cadastrados na ANEEL, já temos até 2029 um total de 52 GB de capacidade instalada. Tudo isso daqui, de novo, geração centralizada, e também é importante citar, no começo, muito desses parques se viabilizaram por meio de projetos de leilões no ambiente regulado, ou leilões de energia de reserva, leilões de fontes alternativas, ou próprio energia nova, né? Leilões a -4, a -5 de energia nova, mas agora, pessoal, ultimamente, quase a totalidade desses projetos, como já comentou o amigo aqui da Bracel, se viabiliza por meio de contratos no ambiente livre. Então, também é um ótimo item, né? O desenvolvimento da fonte se viabiliza através de contratos de energia no ambiente livre. Esse dado ele mostra o total de investimentos em energia renovável no Brasil nos últimos anos, e as barras de cor azul é o total de investimento. Em 2022 foram investidos 6,2 bilhões de dólares aqui no Brasil de energia eólica, e que corresponde a 42% do total de investimentos em energia renováveis aqui no Brasil. Então, o gráfico ele mostra, claro que muda o total de investimentos realizado por ano, e a linha verde indica quanto que a energia é a representação da energia eólica no total de investimentos de energias renováveis. Bom, trouxemos aqui alguns dados também de benefícios da energia eólica em 2022, em dados de atendimento, né, uma correlação com a atendimento, uma comparação do que significa essa capacidade instalada, é o equivalente a mais ou menos 41 milhões de residências, 6,2 bilhões investidos, equivale a 26,8 milhões de toneladas de carbono evitada. Foram gerados 81 terawatt-hora de energia, e como grande parte dessa capacidade instalada encontra-se na região Nordeste, teve vários benefícios sistêmicos ali na própria região Nordeste, desenvolvimento social e outros benefícios ali. Aqui são alguns outros valores, alguns outros benefícios trazidos pela fonte eólica, né? Então, essa capacidade instalada de 28 gigas já proporcionou uma geração de mais de 300 mil postos de trabalhos. Pagou, pessoal, ela gera um arrendamento pela utilização da área de instalação do parque de aproximadamente 22 milhões mensal. Isso aí é um dinheiro injetado na economia, pago ali pelos proprietários dos parques. Já foram, no total, investido mais de 199 bilhões de reais investidos, e os estudos ali indicam que cada R$1 investido na geração eólica gera R$2,9 de benefício para o PIB.
Então, esses 199 bilhões investidos corresponde a 577 bilhões de impacto no PIB. Por favor. Ele mostra, pessoal, o potencial eólico brasileiro. O mapa da esquerda ele mostra o potencial onshore e o mapa da direita mostra o potencial offshore. É um dos melhores ventos do mundo. Eles são ventos constantes, tanto em velocidade, em direção, isso é muito importante, não tem rajadas bruscas e são velocidades adequadas para o funcionamento do aerogerador. Então, isso proporciona um dos melhores fatores de capacidade do mundo, que estão aqui no Brasil. E o gráfico da direita, ele mostra o potencial eólico onshore, offshore. Então, também é um potencial estimado, que é considerado também que são ventos melhores ainda do que... Então, os estudos iniciais indicam que são ventos melhores ainda daqueles que nós encontramos no continente, né? Então, é um potencial muito grande ali para o desenvolvimento da usina, dos empreendimentos offshore. Pessoal, a gente aqui, o país, apesar de ser um país com uma matriz energética bastante renovável, a gente tem que continuar o foco na questão da transição energética. Existe muito a ser feito, podemos melhorar muito, e a energia eólica ela pode contribuir bastante nesse sentido, né? Temos também a pauta ESG, né, que é uma pauta relevante, importante, com vários aspectos a serem considerados, e na questão, principalmente na questão ambiental e na questão social, a energia eólica também é muito importante nessa pauta e tem muito a contribuir também nesses assuntos. Por favor. A energia eólica, pessoal, ela gera diversas oportunidades. O papel dos consumidores na agenda ESG, como já foi comentado, né? A possibilidade do consumidor escolher, por exemplo, comprar no ambiente livre uma energia renovável. E hoje, pessoal, além de ser uma energia renovável, como já havia comentado, juntamente com a energia solar, as energias mais baratas ali. Então, isso daí também é uma oportunidade, contribui para a retomada econômica. A gente teve ali um período de 2 anos de pandemia, precisa voltar o país a crescer, e a energia eólica ela pode gerar várias oportunidades. Na questão de exportação, tanto numa integração regional, a gente poderia pensar numa exportação de energia para a América do Sul, já existe essa possibilidade de exportação aqui na regulação, mas também poderíamos desenvolver a legislação e pensando numa exportação de energia firme, mas também, pessoal, por a matriz brasileira ser extremamente renovável, isso pode ajudar o Brasil na exportação de produtos industrializados para a Europa. Muitos países, a própria unidade europeia, está estabelecendo metas ali, né, de emissão de carbono nos produtos importados. Isso é um ponto também que pode colaborar bastante as fontes renováveis para viabilizar a exportação para outros países. Novas tecnologias, em termos de novas tecnologias, a gente pode citar soluções híbridas, que são parques, pessoal, que comportam 2 fontes de geração. Por exemplo, um parque formado por geradores eólicos e por geração solar. Isso otimiza bastante o sistema de transmissão e pode gerar ganhos sinérgicos aí para o sistema como um todo. Armazenamento de energia. Então, armazenar a energia no período que ela está mais barata, para que depois possa ser disponibilizada num período que a energia esteja mais cara. Pode vir a contribuir para o desenvolvimento, ou pode ser uma relação interessante no desenvolvimento do hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde vai precisar de muita energia e claro que se a energia for barata, for renovável, vai ajudar também a reduzir o preço do hidrogênio verde. Na questão da eólica offshore e na questão de digitalização, novos produtos, desenvolvimento de produtos, aplicativos aí por celular, pela internet, também pode contribuir bastante. Por favor.
Pessoal, já foi comentado anteriormente, aqui são os projetos em licenciamento ambiental que estão lá no IBAMA para eólica offshore. Temos hoje 182 GB em pedido de licenciamento, precisa regulamentar a questão ainda de eólica offshore, tem um decreto sendo em tramitação na Câmara, aliás, tem um decreto que já foi publicado e tem um projeto de lei que estabelece ali principalmente como que será o uso das áreas do mar, né, para começar a viabilizar esses empreendimentos. Claro que existe o questionamento de o valor a ser investido na energia eólica offshore, mas talvez uma grande capacidade de pedidos de projeto que não vão se viabilizar todos ao mesmo tempo, mas lembrando da história do Proinfa, é essencial que a gente comece a trabalhar na legislação para quê? Para que daqui nos próximos anos, sei lá, 7, 8, 10 anos, esses projetos talvez eles já se tornem realidade aqui no país. Também na questão de hidrogênio verde, é importante, alguns estudos indicam, né? O hidrogênio verde, pessoal, ele vai depender de energia renovável, e muita energia renovável. Então, o Brasil ele tem essa abundância dessas energias renováveis, energias que são relativamente são as mais baratas, né? A eólica e a solar são as mais baratas. E esse gráfico ele mostra, pessoal, qual que vai ser a demanda de energia no futuro em função aí do desenvolvimento da indústria de hidrogênio. Se tivermos um desenvolvimento mais acelerado, indica que seriam necessários 180 GB de capacidade adicional para atender toda essa produção de demanda. Então, isso significa investimento de 200 bilhões de dólares em geração de energia eólica e solar centralizada, né, para viabilizar todo esse potencial que o hidrogênio pode demandar. Aqui é só um slide para comentar. A Beólica ela faz parte de um pacto do hidrogênio, foi assinado entre a Beólica, a Biogás, a Bisolar, a HK, e a ideia é trabalhar para o desenvolvimento do hidrogênio renovável, tanto na parte regulatória, legal, questão de financiamento, desenvolvimento, promover o desenvolvimento socioeconômico e outras oportunidades relacionadas ao uso do hidrogênio. Por favor. E desafios, pessoal, rapidamente, só por favor. A gente tem alguns desafios relacionados hoje ao setor elétrico, não só para a energia eólica, mas também para a geração solar, também passando algum desses problemas. Os dois principais desafios, pessoal, acesso à transmissão. A geração centralizada hoje está com uma dificuldade muito grande de conexão, então a gente fala que é um item essencial, virou uma corrida do ouro você conseguir acesso à transmissão, e isso está limitando bastante o desenvolvimento de novos parques, a instalação de novos parques, né? Alguns, não sei se vocês viram recentemente, a ANEEL ela estabeleceu uma regulamentação nova, chamada Dia do Perdão. Por quê? Eu tinha um monte de pedidos de novos parques de geração centralizada, mas o empreendedor não estava conseguindo se conectar. Então, ele estava sujeito a alguns pagamentos, um valor bastante significativo. Esse empreendimento não ia se viabilizar e a ANEEL regulamentou um procedimento que o empreendimento ele poderia desistir, ele poderia pedir o cancelamento daquela outorga, por exemplo, minimizando alguns pagamentos. E outro problema que está bastante significativo ainda no país é a própria demanda, né? Como que a gente constrói um empreendimento? Para construir um empreendimento, ele precisa comercializar essa energia. E para comercializá-la, ele precisa de demanda, novas indústrias, que vai comprar essa energia e vai viabilizar esses empreendimentos. Por favor. Pessoal, aqui a gente relaciona alguns outros desafios que a gente tem verificado. Eu não vou comentar todos em questão de tempo, mas, por exemplo, um desafio muito importante que a gente tem, que mesmo os parques conectados, já em operação, eles estão sofrendo um problema de restrição de geração.
em função do funcionamento do próprio sistema elétrico, o ONS manda reduzir a geração desses parques. Então, ele está com vento, ele está com sol, mas por questões técnicas e operativas, ele não pode disponibilizar essa energia. Isso, claro, é um impacto significativo, extremamente elevado para os empreendedores, que pode comprometer toda a saúde financeira do empreendimento. Também tem vários outros itens que pode ser melhorado, né? Desenvolvimento da cadeia produtiva, o próprio mercado livre, que é uma oportunidade para o crescimento das duas fontes, mas ainda, como já foi comentado, é uma limitação muito grande, né? Então, precisa ser trabalhado para viabilizar esse processo como um todo. Bom, e aqui passei um pouquinho do tempo, pessoal, então, mas agradecer ao convite e estamos à disposição para qualquer dúvidas aí.